Na Polônia, identificaram os autores da sabotagem ferroviária. A Promotoria da Polônia apresentou uma acusação oficial de realização de atos de sabotagem de caráter terrorista a mando da Rússia contra 2 cidadãos da Ucrânia que conseguiram fugir para a Belarus. Além disso, a Polônia decidiu fechar o consulado da Rússia em Gdansk, o último ainda em funcionamento no país, após 2 atos de sabotagem na ferrovia entre Lublin e Varsóvia. Autoridades polonesas pediram oficialmente ajuda aos Estados Unidos da América para investigar o ato de sabotagem. Mas é relevante que os russos só aumentaram as provocações porque os aeroportos de Rzeszów e Lublin, no leste da Polônia, suspenderam suas operações devido ao ataque aéreo combinado da Rússia contra a Ucrânia, direcionado principalmente às regiões ocidentais. Bem, enquanto isso, na União Europeia, hoje foi apresentado o chamado Schengen Militar. Este é um programa voltado para o desenvolvimento da logística militar em toda a Europa, destinado a acelerar significativamente a transferência de tropas de toda a Europa para as fronteiras da Rússia. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto em detalhes, mas antes inscreva-se no canal, deixe um like e comente abaixo do vídeo. Peço também que se inscreva no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição do vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam, porque no YouTube elas acabam saindo um pouco mais tarde. Além disso, se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou sendo um patrocinador pago. Pelos links e dados na descrição deste vídeo, está escrito lá, apoiar o canal Alexei Pitti. Escolha o formato mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio. Então, hoje na Polônia, a promotoria apresentou uma acusação oficial de realização de atos de sabotagem de caráter terrorista a mando da Rússia contra 2 cidadãos da Ucrânia, Alexander K. e Evgeny I, que atualmente está na Bielorrússia. Agora vou citar o promotor. Na segunda-feira, iniciamos a investigação e obtivemos provas que indicam que os culpados são 2 cidadãos da Ucrânia, Alexander K. e Evgeny I, que atualmente estão em território da Bielorrússia. O Ministério Público decidiu acusá-los de cometer atos de sabotagem de caráter terrorista a mando da Federação Russa. Os ucranianos suspeitos não foram presos, impossibilitando procedimentos processuais. Ações, e agora ambos os homens enfrentam prisão perpétua. Na Polônia já dizem que vão exigir a extradição deles da Bielorrússia. E o promotor destacou que outras pessoas também foram detidas no caso, mas ainda não foram acusadas. A porta-voz do Ministério do Interior da Polônia, Karolina Galecka, declarou que, em relação aos atos de sabotagem na ferrovia, citação: continuam as intensas ações operacionais de inteligência e de investigação, incluindo prisões, garantia de segurança e análise de provas. Ao mesmo tempo, o representante do ministro coordenador dos Serviços Especiais da Polônia, Jacek Dobrzyński, afirmou que várias pessoas foram detidas por esse motivo. E, segundo ele, está sendo determinada a participação de indivíduos específicos nesse ato terrorista. Portanto, ainda teremos novos detalhes. Já se sabe que, consequentemente, como resultado, em resposta ao ato de sabotagem russo, a Polônia decidiu fechar o consulado da Rússia em Gdansk, o último que ainda funcionava no país, após 2 atos de sabotagem na ferrovia entre Lublin e Varsóvia. Embora a declaração do ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, tenha aparecido, decidi revogar a permissão para as atividades do último consulado russo em Gdansk. Isso será comunicado ao lado russo por meio de uma nota oficial nas próximas horas. Mas não planejamos romper relações diplomáticas com a Rússia, como fazem outros países após atos de terrorismo ou sabotagem. Varsóvia advertiu Moscou repetidamente que, em caso de ações hostis contra a Polônia, a resposta será uma redução ainda maior da presença diplomática e consular russa no país. A Rússia não apenas manteve essas tentativas, mas as intensificou. Os inimigos do nosso país não são os funcionários da União Europeia, nem os ucranianos, nem o governo da Polônia, mas sim aqueles que enviam sabotadores para a Polônia. É evidente que a Rússia está recrutando intencionalmente pessoas com passaporte para essas ações. Ou seja, é claro que eles primeiro procuram ucranianos que concordem com isso e só depois os recrutam.
porque assim é possível criar propaganda de que todos os atos de sabotagem na Polônia são culpa dos ucranianos e, consequentemente, incitar ainda mais o ódio dos poloneses contra os ucranianos. Até o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, admitiu isso hoje. Ele declarou que um dos objetivos da Rússia é alimentar sentimentos anti-ucranianos na Polônia. Tusk destacou que a Rússia está interessada em fomentar o caos, o pânico e as especulações, além de alimentar sentimentos anti-ucranianos. Abaixo, citação de Donald Tusk. Isso é especialmente perigoso em países como a Polônia, que já tem grande responsabilidade por abrigar mais de 1 milhão de refugiados ucranianos. Por isso, por razões compreensíveis, está se tornando cada vez mais fácil incitar sentimentos anti-ucranianos. Destaco que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou hoje com o premier da Polônia, Donald Tusk, e ambos concordaram em criar um grupo ucraniano-polonês para investigar e prevenir futuras sabotagens. Citação: nossas informações coincidem, todos os fatos apontam para o envolvimento russo em tudo isso. Só os russos se interessam por isso. A Ucrânia quer cooperar com a Polônia e compartilhar informações. Ficou acordado criar um grupo ucraniano-polonês que trabalhará para prevenir situações semelhantes por parte da Rússia no futuro. Agradecemos a ajuda da Polônia e estamos sempre dispostos a cooperar para proteger vidas e enfrentar sabotagens e desafios juntos. Ao mesmo tempo, sabe-se que a Polônia hoje pediu ajuda aos Estados Unidos para investigar sabotagens na ferrovia e, para isso, os contatos já foram estabelecidos. E algumas fontes na mídia polonesa confirmaram que os serviços de inteligência poloneses e americanos já discutiram 2 incidentes na ferrovia entre Varsóvia e Lublin no último fim de semana, que a Polônia oficialmente considera atos de sabotagem com envolvimento russo. E nesse contexto, é importante destacar que hoje o Colégio da Comissão Europeia aprovou uma proposta para melhorar a mobilidade militar na União Europeia, a fim de facilitar a rápida mobilidade e o deslocamento sem obstáculos de tropas, equipamentos e meios militares. E de todo o equipamento. Para a Europa, para entender por que isso é importante para a Europa, na Comissão Europeia, hoje na Comissão Europeia. Passar pelo território deles em 45 dias, e aqui vou citar Kaja Kallas. 11 anos após a anexação da Crimeia pela Rússia, isso ainda não basta. A Agência Europeia de Defesa definiu uma solução para unificar procedimentos de fronteira, formalidades aduaneiras e regras para transporte de cargas perigosas. Propomos um novo mecanismo paneuropeu de emergência, permitindo aos Estados-membros flexibilizar regras para deslocar rapidamente as forças armadas entre fronteiras. Também propomos nomear coordenadores nacionais de transporte militar em cada cidade. Na Europa, finalmente começaram a tratar também da mobilidade militar. Tenho um episódio separado sobre isso, porque lá é uma bagunça. E realmente são necessários 45 dias para transferir tanques, por exemplo, do centro ou do oeste da Europa para o flanco leste. 45 dias. Nesse tempo, a Rússia pode já ter tomado os países bálticos. Por isso, amigos, deixo reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais a todos. Legendas feitas por